Fala aí, pessoal, beleza? Galera, hoje nós vamos terminar a montagem do alto-falante de 12 polegadas, lembra? O Blauline. Há uns vídeos atrás a gente fez a limpeza, né? Retirou o cone velho, tudo, fez uma análise ali das peças, o que dava para aproveitar, o que não dava. E aí eu comprei os materiais agora que a gente vai precisar para fazer a recuperação dele. E hoje nós vamos montar o bicho. Então, bora! Galera, olha só. Então, estamos aqui, já furei o cone aqui já para receber, para ele vir aqui no nosso alto-falante aqui de 12, né, no Blauline. Só que esse alto-falante aqui, galera, tem um detalhe interessante aqui, viu? Olha só, eu corta. Galera, então estamos aqui, ó, com o cone já posicionado para a gente poder fazer a colagem. Só que eu queria mostrar um detalhe para vocês aqui. Olha só, esse cone aqui, ele é o cone fundo, tá? Existem três medidas de cone, basicamente, tá? No genérico, vamos dizer assim. Então tem o fundo, que é esse aqui, tem o médio e tem o raso, tá? Então esse aqui é o fundo. Costuma-se usar o cone quanto mais fundo em alto-falantes de maior potência. Esse aqui, como ele é de 250 watts, não teria necessidade de usar um cone fundo. Poderíamos usar esse aqui, ó, um cone raso, que é mais leve, inclusive, né? Então ele é destinado a equipamentos mais leves. Só que perceba o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Eu quero que vocês percebam aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui embaixo que essa parte aqui é a fita crepe que eu coloquei, tá? Então percebam aqui, ó, que o cone médio, o raso então nem se fale, né? Mas o cone médio, olha só, não encosta. Ele quase que ele encosta na bobina, mas ele fica um pouquinho mais alto. Se eu tiver que abrir o furo ainda do cone, ele vai passar do que ele deveria. E aí o cone fundo, ele é fundo demais. Mas vai ter que ser o fundo, porque foi o que mais se encaixou aqui, tá? Aí o cone fundo ele entra. Só que perceba que para que eu conseguisse, né, para que eu conseguisse aqui, ó, um bom resultado aqui, que ele encostasse na centragem, perceba que eu tive que abrir um pouco mais do que eu deveria. Tá vendo? Abri até além da cola praticamente, ó. Então acho que esse alto-falante aqui, ele provavelmente ele deve ser importado e ele deve ter alguma angulação diferente no cone dele, que eu não consegui encontrar um que desse exatamente certo. Mas esse aqui vai funcionar também, tá? Olha, ele tá pegando um pouquinho além aqui só. Vai ter que gastar um pouquinho mais de cola do que o normal, mas ele vai ficar bom. No final das contas vai dar certo. Mas essa é uma curiosidade, olha. Isso em todos os alto-falantes que eu já arrumei até hoje, nunca tive esse tipo de problema. É sempre padronizado. Ou é o pequeno, ou é o médio, ou é o grande. E nesse aqui foi o primeiro com esse problema. Mas já tá no jeito, vamos preparar a cola e vamos carregar a cola nesse negócio aí. Galera, então dá uma olhada nisso aqui, ó. O que eu fiz? Ranquei do alto-falante, galera. Olha só. No lugar eu vou pôr esses carinha aqui, ó. Você vai falar assim, nossa, mas você vai pôr um conectorzinho desse meia boca assim, sendo que tinha ó, um puta conectorzão da hora, pá, não sei o que. Então, é o seguinte, esse conectorzinho aqui, ele vai fazer o mesmo serviço, tá?
A diferença é que você não vai ter a função aqui de você desrosquear aqui, enfiar o fiozinho, pá, apertar. Você vai ter que soldar aqui, certo? O fiozinho aqui, ou então fazer um conectorzinho. Eu prefiro soldar, beleza? O que acontece? Pô, um alto-falante, você não vai ficar tipo, tira da caixa, põe dentro da caixa, tira da caixa, põe dentro da caixa. Você fala assim, pô, mas soldar é ruim, né? Dá trabalho soldar, você precisa ter o soldador, tem que ter um ponto de energia ali pra você ligar o soldador, não sei o que, tá. Esse aqui não, você só chega aqui, enfia o fiozinho ali, pá, aperta. Ou então se você tem um conectorzinho aqui, um pino banana aqui, você já vai, pluga aqui e já era. Então, esse aqui é muito melhor, né? Tá, tudo bem, pode até ser. Mas veja bem, você vai colocar um alto-falante desse aqui dentro da caixa, você não vai ficar solda de solda, tira o alto-falante, põe o alto-falante, tira, põe. Você não vai ficar fazendo isso, né? Você montou a caixa, colocou o alto-falante, beleza, você vai curtir ele ali até a hora que ele, né, não prestar mais, você vai comprar um melhor, alguma coisa do tipo. E esse carinha aqui, eu consigo usar ele em outros projetos, né? Por exemplo, olha só, vai que eu queira montar uma outra fonte, né? Entendeu? E aí eu posso estar aqui, ó, tem um borne aqui para me poder usar o fiozinho, tem aqui, entendeu o que eu quis dizer? Então aqui para mim, eu posso usar em outra coisa, esse conector aqui, tá? E esses conectorzinhos aqui faz o mesmo serviço que esse daqui. A diferença só é que eu vou trabalhar com solda, ao invés de... E torna a dizer, ele também tem um conectorzinho que você pode usar aqui, se você falar assim, mas eu gostaria que fosse com conector. Eu só não tenho a vantagem de desrosquear isso aqui, né? E poder colocar o fio direto aqui, ó, que ele tem um buraquinho ali, ó. Então assim, enfia o fiozinho ali e aperta. Eu só não tenho essa vantagem, tá? Mas não vai fazer diferença. Outra coisa, quando a gente compra esses conectorzinhos aqui, ele vem com esse tipo de rebite aqui, ó. E sinceramente, eu não faço nem ideia como é que coloca esse rebite aqui. Se tem que ter um alicate específico, se tem que ter alguma coisa assim exclusiva para colocar ele, tá? Então, o que que eu faço? Eu arranco fora ele aqui, ó. Arranco fora esse rebitinho aqui. Eu não sei como é que faz. Talvez, por exemplo, se eu não tivesse colocado o cone, eu poderia colocar ele aqui, aí pôr uma peça aqui segurando e bater aqui para fazer esse rebite abrir, sei lá. Então eu não sei como é que faz para colocar esse carinha aqui, ó. Mas tem esse carinha aqui, ó. Que esse aqui é bem facinho. Esse aqui é um rebite, né? Rebite pop, mais comumente aqui conhecido. E esse arrebite aqui, ele é um rebite de 3 milímetros. Então, ó, ele entra certinho aqui já no furo que ele tem, certo? Aqui atrás, você pode ver, ó, ele tá assim. Aqui atrás, o que que eu fiz? Uma fita isolante, tá? Coloquei uma fita isolante, um pedacinho aqui de fita isolante. Deixa eu pegar aqui, ó, um pedacinho de fita isolante. Coloca aqui atrás, cola ele aqui. Abre o furinho aqui para você passar o rebite. E aí, né, tá vendo que ele sobra aqui um pouco aqui, ó. Aí você corta o excesso. Tá vendo? O excesso da fita isolante que você corta. E ele vai ficar desse jeito aqui. Por que que eu tô fazendo isso? Porque na altura que ele fica aqui, ó. Na altura que ele fica aqui, ele fica mais ou menos na direção. Essa partezinha metálica aqui dele, ó. Essa partezinha metálica aqui, ó. Fica mais ou menos na altura aqui da carcaça, que é de metal. Apesar dela estar pintada e essa tinta fazer uma isolação, mas vai que ela descasca, né, e acaba encostando aqui, fecha algum curto, sei lá, alguma coisa. Então é só vamos dizer assim, um excesso de zelo, tá? Basicamente, teoricamente nem precisaria. E aí eu vou colocar ele nessa posição aqui, ó. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Só vim agora com a rebitadeira aqui e boa. Pessoal, outra coisa é que se você olhar aqui, ele já tem a marcação, né, de positivo e negativo, certo? Então eu preciso ter certeza de que eu vou ligar de maneira correta. Então o que eu vou fazer? Vou ligar a fonte, deixei ela aqui em 3 volts mais ou menos, pelo tamanho do alto-falante, tá? Se fosse um alto-falante menor, você pode deixar com a voltagem menor.
E olha só, se eu colocar o positivo nesse fio e o negativo nesse outro aqui, ó, eu percebo que a hora que eu energizo, não é para deixar ligado direto lá, tá? Mas a hora que eu dou aquela energizada, eu percebo que o cone faz assim, ó. Ele tenta saltar para fora, tá? Se eu inverter, colocar o negativo aqui, o cone ele vai fazer o quê? Ó, ele abaixa. Então, quer dizer que o positivo, tá? O cone tem que saltar. Quando vem energia, o positivo é quando você faz ele saltar para fora. Então, ó, se eu coloco ele aqui e bato aqui, ele está saltando. Então eu sei que esse é o positivo, esse é o negativo. Como as bobinas estão na sequência, né? Então aqui também provavelmente vai ser na segunda bobina, ó, vai ser, ó lá, mesma coisa. Então eu sei que esse é positivo, negativo, tá? Aí o que acontece? Tá vendo que ele já tá meio tortinho aqui? Deixa eu botar pra cá. Ó, vou baixar aqui. Tá vendo que ele tem um lado mais que tá mais inclinado? Só que se eu colocar ele desse lado aqui, por que eu quero? Eu quero fazer isso aqui, ó. A cordoalha, ela vai descansar aqui em cima, ó. Ela vai ficar assim, ó. Eu quero que ela fique desse jeito aqui, ó. Então eu vou pôr ela aqui para mim poder soldar ela aqui, ó. Então o terminal de ligação vai ficar só esse de baixo aqui. Só que se eu fizer isso, vai acontecer que ele vai ficar aqui, ó, indicando negativo e positivo. Eu podia só dar um jeito de tampar isso aqui e fazer com caneta, mas eu vou... O que eu fiz aqui, então, só pra ficar fácil, eu só entortei aqui, ó, tá? Então aí ele vai ficar aqui, ó, positivo e negativo, ó. E tá torto aqui, ó. Vou poder vir aqui, ó, e descansar a cordoalha aqui em cima. Talvez fosse o caso até de entortar um pouco mais, ó. Cuidado em fazer vai para frente e para trás aqui, porque daí você pode quebrar o conector, tá? Então, ó, acho que eu vou entortar até um pouquinho mais, ó. Acho que aqui, ó, vamos ver. Se eu colocar ele lá, ó, aqui fica numa angulação boa. Ele vai sair quase reto aqui, assim, ó. Tá? Então, eu vou achar esse ângulo aqui, vou entortando até achar, ó, o ponto certo, tá? Que eu preciso. Mas a gente precisa fazer, então, entender que a bobina aqui dentro é positivo, negativo e negativo, pra gente não ligar errado, tá? Isso aqui é muito importante. Ligou errado, depois vai dar problema lá na caixa de som. Vamos lá. Vou colocar aqui a minha rebitadeira e vamos carcar a rebite. Então, lembrando que o positivo, nesse caso aqui, tá? Vocês experimentam no de vocês aí. No meu caso aqui, o positivo é desse lado e o negativo é pro lado de lá. Então, vamos lá. Pronto. Caraca. Apertou mesmo, hein? E agora, como a bobina ela já estava, né, posicionada, eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou colocar nesse e nesse aqui, o que vai ficar mais... Se a bobina não tivesse sido... Se a gente fosse mexer na bobina, eu ia virar ela para deixar certinho assim, né? Mas aqui a gente ajeita ele. Então vou colocar ele desse lado aqui também. Então, mesmo esquema. Positivo pro lado de lá, negativo pro lado de cá. Tá aí o rebite colocado. Então olha como é que nós vamos ficar com ele, né? Ó.
Agora fazer a ligação da cordoalha. Galera, olha aí como é que ficou então. Então temos aqui as duas bobinas, tá? Já tá colado. Já passei a cola aqui. Certo? E olha aí como é que ficou a ligação dele. Então vai ser... Eu vou colocar elas em série, né? Vai dar aí quase 6 ohms, né? Vai dar 5.8, alguma coisa assim. Então vai dar quase 6 ohms, né? Eu vou colocar elas em série, ó. Tá vendo? Então ficou assim. Dá pra gente medir aqui. Ó. Então dá pra gente medir aqui e fazer o seguinte. Ó, vamos pegar esse lado. E agora vamos pegar esse outro aqui. E olha lá. Pera aí, que isso aqui é mau contato. Pera aí. Ó. Bom, vamos fazer a ligação, né? Vamos pôr a som nesse trem aí para ver se ele toca. Já tá seco, tá? Já secou, já deu tempo de secar, tudo bonitinho. Eu vou fazer a ligação aqui, aí eu já volto para mostrar para vocês. Pessoal, então olha só. Estamos ligados aqui com o radinho. Vou baixar aqui, vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então, estamos aqui com o nosso radinho Fiat, né? Que não é Fiat, a gente já viu isso. Olha lá a fontezinha. A fontezinha tá marcando ali seus 13 volts, 13.6. Já estamos com um consumo de 1.8 ampere, né? O rádio em vazio praticamente. E estamos aqui ligado. Ó. Bom, funcionou. Ele... uma sujeira aqui. Então funcionou. Esse alto-falante ele é para sub, tá? Então ele fora da caixa você não percebe nada dele, ó. E outra coisa aqui, ó, eu só enrosquei, tá? Então esse mau contato que vocês estão vendo não é do alto-falante. Ó, isso que vocês estão vendo é falha aqui, ó, tá? Na ligação, ó. Logicamente que quando a gente vai montar ele, a gente faz soldado, né? A gente não vai deixar assim, dessa forma aqui, que aqui não vai dar legal não. Mas tá funcionando, só que vocês perceberam que ele como ele é um alto-falante de sub, você percebeu que ele praticamente ele corta os médio, agudo, né? Ele só tenta reproduzir sub. Então é fundamental a caixa de som, né? Para qualquer um precisa de uma caixa de som, mas esse aqui ele não adianta você fazer uma caixa de som, por exemplo, mid-range para ele, que vai tocar todas as frequências, porque ele não vai conseguir reproduzir. Não adianta você querer falar, colocar esse alto-falante aqui para tocar som de voz, por exemplo, que não vai rolar, ele não vai reproduzir legal, tá? Esse aqui é para reproduzir batida só mesmo. Então é importante até usar um filtro para cortar e deixar só as baixas frequências passar nele. Então precisa de uma caixa
de sub para ele tocar legal. Então, vamos ter que providenciar uma caixa para ele agora, né? Agora vamos ter. Galera, uma coisa que eu não tinha mostrado para vocês ainda é que quando eu encontrei esse alto-falante, ele já estava na caixa, tá? Então eu encontrei o alto-falante e a caixa. Só que assim como o alto-falante, a caixa tá detonada. Então, ó, olha o estado dela, né? Tá rasgada aqui. Ó, tem marca, tem um furo ali fora de posição, tem rasgada aqui na beirada aqui. Aqui, ó, caiu, acho que foi tinta que espirrou aqui, sei lá. Então ela tá detonadona. Só que a estrutura dela ainda tá resistente, tá? É só a aparência dela que tá feia. Provavelmente depois dá até pra fazer uma reforma na caixa, porque como o alto-falante ficou bom, então depois a gente pode reformar a caixa, né? Então provavelmente é isso que eu vou fazer, aproveitar essa mesma caixa aí, tá? A ligação ali atrás é normal, tá? Não tem módulo, não tem nada, então não vai dar para espancar esse alto-falante aí, já que ele é de 250 watts, né? O que eu vou fazer, como ele é sub e a caixa está dimensionada para sub, o que acontece? Você vai escutar, só aparece a batida dele, né? Então você precisa de alguma coisa que dê um médio grave, alguma coisa assim para aparecer o som da voz, né? Então as duas caixinhas aqui, elas já ajudam bastante. O ideal seria um tweeter, né? Mas eu não tenho também um tweeter para pôr aí, tá? Então, mas as duas caixinhas aqui, elas vão ajudar bastante. Vocês vão ver a diferença que vai dar. Então eu vou ligar ele primeiro só o alto-falante. Vou até desligar aqui as caixinhas para a gente poder ver a diferença, né? Então aqui agora a gente vai botar para tocar só o alto-falante. Olha só. Vou colocar essa música que a gente vai usar. Isso aqui foi sugestão do Natan aí. O Natan mandou pra gente testar com essa música aqui. Vamos testar com ela. Ó. Tá tocando bem, legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar uma caixinha dessa daqui, ó. Só pra você ver como tá. Às vezes você liga ela, dá a impressão que não tá faltando o médio, agudo. Mas a hora que você liga uma outra caixa que tem o médio, o agudo, aí que você percebe o quanto tá fazendo falta. Dá uma olhada, ó. Aquela ali não. Só essa aqui agora. Essa aqui não. A gente percebe que o som não adianta ter só grave, né? O grave é legal, faz falta, mas só que o médio, o agudo também faz, né? Falta. Então, o legal é a harmonia, né?
agora a gente vai testar numa música mais instrumental, tá? Um toque de guitarra aqui, ó. E esse toque é mais instrumental, então... Vamos fazer a mesma coisa, vamos desligar essa e depois a gente desliga essa. Ó. Só tá aqui, ó. Só essa. As duas aqui, né? Essa e essa. Agora tá essas duas aqui. Agora eu vou pôr essa daqui junto. Agora tá essa, essa e essa. Galera, só mostrar para vocês então a caixa, tá? Então tá aqui a caixa, ela é encarpetada por dentro, MDF de 18 polegadas. O duto dela aqui, ó, foi feito um ajuste aqui de sintonia, foi colocado um pedaço maior de cano aqui, né? Tá vendo, ó? O duto ele é até aqui, foi colocado mais um pedaço. Isso aqui faz a diminuir mais a frequência ainda. Provavelmente eu vou arrancar isso aqui, né? E aí dá para colocar um tweeter aqui, para não descer tanto no grave. E aí tem um tweeter, dá para transformar ela numa caixa duas vias, do que deixar só assim para subir, tá? Então a caixa ela tá firme, ó, uma caixa trapézio normal. E agora que eu vou mostrar para vocês é como que eu fiz a ligação, tá? A ligação é bem simples. Então galera, eu vou mostrar para vocês agora como é que eu fiz a ligação. Olha só. Então é uma ligação em série, tá? Perceba aqui, ó, o negativo desse conector aqui tá ligado no positivo desse outro aqui, tá vendo? E aí os bornes, eu pego o borne positivo desse e o borne negativo desse, ó. E esse aqui é um fio de tomada normal. O que eu fiz? Eu marquei aqui na ponta, ó. Quem que é o... Peraí que tá muito claro. Ó. Quem é o positivo, né? Sinalzinho de mais e o negativo. Não tinha cabinho de som, né? O cabinho polarizado, vermelho e preto. Então a gente se vira como pode. Então tá aqui a ligação, ó, nada de massa, certo? Então ficou sendo esse aqui o borne positivo e esse aqui ficou sendo o borne negativo. Se eu quiser derrubar para 1.8, 2 ohms, aí o que eu vou fazer? O que eu deveria fazer? Aí eu pegaria o negativo, ligaria no negativo, pegaria o positivo e ligaria no positivo. Então eu ligaria em série, paralelo. Essa ligação é série. Para derrubar a impedância do alto-falante eu poderia ligar ele em paralelo, tá? Mas eu não tenho nada que toque em 2 ohms, então não faz sentido eu colocar ele em paralelo. Galera, vocês viram então que tocou bem legal, né? Você vê, uma coisa que estava simplesmente jogado fora, ia pro lixo, e aí? Tá funcionando perfeito, né? A proteção dela, ó, eu consegui arrancar ela inteira, tá? Eu não coloquei ainda, mas ela tá aqui, ó, inteira, tá? Dá para colocar ela de novo aqui. Eu preciso só dar uma limpada nela aqui. Essa borda da etiqueta aqui, ela descolou, né? Colar de volta aqui, ó.
que ela tá praticamente perfeita. Só fazer uma limpeza nela e ela vai voltar aqui pro alto-falante, tá? Galera, vocês perceberam o seguinte, que foi interessante para a gente poder perceber o seguinte. Essas caixinhas aqui, né, esse modelo de caixinha com esse modelo de alto-falante, ele é o que a gente chama de full range, né? Que ele vai tocar desde um agudo, tá? Não, ele não vai se comparar a um super tweeter, um tweeter de seda ou uma coisa do tipo, mas ele vai tocar desde um agudo até um gravezinho ali, né? Então você viu que se você ligar só essa caixinha aqui, você consegue curtir um som legal, né? Mas se você ligar só esse cara aqui, você já não consegue. Você percebeu que ele fica aquele som abafado, né? Então é bem interessante a gente ver esse tipo de comportamento. Então, esses alto-falantezinhos aqui de televisão, ele vai estar em torno aí de uns 100 Hz, mais ou menos, a faixa de frequência dele, tá? Então ele vai tocar full range legal nessa caixinha aqui, fica sensacional, tá? Então você percebeu que se você precisa de grave, a hora que você coloca essa caixinha no sistema, ela vai te fornecer um pouco de grave. Se você precisa de agudo, ela vai te fornecer agudo também. Então é bem interessante, né? E esse cara aqui, ele é para sub, é para grave só. Ele não vai tocar legal outro tipo de frequência. Então a gente precisa trabalhar com ele junto com um tweeter, né? Então, e eu preciso também fazer algum amplificadorzinho aí pra gente poder dar umas espancadas nesses caras aqui, porque eu não tenho um amplificador forte o suficiente para poder fazer ele bater legal. Mas para frente a gente pensa nisso. A caixa de som também, como ela ainda tá com a estrutura dela intacta, apesar dela estar feia, mas dá pra gente reencapar ela, dá pra gente dar uma reformada nela. Mas isso fica para os próximos capítulos. Galera, valeu, falou e até mais.